E aí, pessoal do canal Fluent, o Seco Leroy aqui. Eu só vou deixar esse recado aqui porque essa é a parte 2, né? Esse é o terceiro episódio, né? Da gameplay que a gente tá fazendo aqui do Rush the Thief. Eu cortei, como eu tinha falado, eu tinha cortado esse vídeo em duas partes porque ficou longo, certo? Mas o episódio tá muito bom, falei de coisas muito interessantes. Se você gosta de alemão, você também que gosta de outras línguas, também vai aprender algumas coisas interessantes. Então fica aí com o vídeo, certo? Oh, uma coisa até interessante, uma novidade, uma curiosidade, que eu vi um vídeo do dublador do Anakin e foi muito interessante ouvir esse dublador. Ele parece ser muito legal. Eu entendi tudo eu não entendi tanto o que ele tá falando, mas eu achei ele muito legal, eu entendi um pouco. É interessante que a Alemanha eles têm é muito popular a dublagem. O pessoal eles gostam muito da dublagem. Isso eu achei muito legal. Eu ouvi uns podcasts que eles falam que eles gostam da dublagem. Entendeu? Tem alguns que não gostam, tem alguns que falam, é uma droga. Mas tem alguns que gostam, né? Eu percebi, eles valorizam muito, né? Igual os brasileiros, né? O brasileiro também valoriza a dublagem. E eu acho que deve ser valorizado porque é um profissional que geralmente não é valioso, não é bem visto pela sociedade, né? Sendo que está fazendo uma adaptação. E é uma coisa que é interessante, né? Você pode pensar que, eu sou poliglota, eu gosto de estudar línguas. Você pode pensar que, você pode pensar que eu assistia coisa legendada. Muito pelo contrário, eu era muito fã de dublagem, entendeu? Eu sempre assistia dublado em português. Mas é claro que eu odiava as dublagens de São Paulo, certo? Eu só gostava das dublagens de Rio de Janeiro. Desculpa aí, São Paulo. Mas o que eu percebia é que geralmente as dublagens de São Paulo eles eram ruins, certo? Eles não tinham uma qualidade boa. Os atores não eram bons, era uma coisa bem amador, entendeu? E as dublagens do Rio de Janeiro, eles são mais profissionais. O que eu queria falar é o seguinte, que entre legendado e dublado, eu sempre gostei de dublado, certo? E o que eu acho, esse pessoal, existe muito uma briga, né, entre o legendado e o dublado. Eu acho que isso é uma boboseira, certo? É óbvio que o dublado é melhor, né? Mas é só uma brincadeira. Mas se você for pensar assim, a legenda e a dublagem, as duas são adaptações, entendeu? Certo? As duas são adaptações. E uma coisa interessante, que eu sempre percebi, isso aí, até antes de saber inglês, eu sempre percebi que a legenda em português, ele tirava uma nuance da linguagem, entendeu? Então eu sempre percebi isso e eu não gostava, assim, tipo, um personagem falava uma coisa e a legenda falava outra, né? Era uma coisa que deixava eu realmente desconfortável. Eu não gostava disso. Então por isso que eu sempre preferi dublagem, entendeu? Entendeu? Até dublado por isso que eu hoje vejo dia dublado em alemão, vejo obras dublado em inglês, certo? Em russo eu estava vendo os clipes do Star Wars, entendeu? E eu entendi um pouco. E eu gosto mais de ver a interpretação atrás, né? Do dublador, certo? Então é isso que eu gosto. E você pode aprender muito com a dublagem. Se você, como eu uso, né? Nos meus vídeos você pode ter percebido que eu gosto de colocar assim alemão com filmes, certo? Eu coloco a dublagem e dá pra aprender muitas coisas com a dublagem. Eu mesmo que faço essas legendas. Se você pensa que... Se você está pensando se as legendas vêm assim, ou eu baixei na internet, não. Na verdade eu mesmo fiz. E alguma vez tem até erro no primeiro episódio assim que eu fiz, do alemão, com filmes, né? Eu havia feito um enorme erro, eu tinha feito. Eu tive que colocar lá no comentário assim que eu tinha feito um erro. Então essa é a minha insatisfação da legenda, né? A legenda ela não passa ela não passa a nuance do personagem. Agora a dublagem ele tem um ator, entendeu? Ele tem um negócio bem trabalhado, né? Isso que eu gosto na dublagem. Ele tem uma direção de dublagem, né? Geralmente dublagens boas, né? Pode aumentar a qualidade do filme, né? Essa é a minha visão. Eu não tenho essa de favoritismo de ver no original. Recentemente também eu vi o Toy Story, a franquia Toy Story, dublada em alemão, e a dublagem em alemão é excelente. Não é melhor do que a dublagem no Brasil, né? Porque obviamente eu sou brasileiro, então eu assisti na infância com a dublagem do Guilherme Briggs, né? E do Marco Ribeiro. Então eu sou fã da dublagem desde criança, né? Pode ser o fator da nostalgia, né?
Mas falando sobre a dublagem em alemão do Toy Story, ela é muito boa. Se você tiver acesso a esse filme, eu recomendo que você assista, porque a dublagem é boa, entendeu? Se você mora na Alemanha, você pode comprar um DVD aí, acha aí dublado em alemão. Você vai se divertir a beça. E é o interessante que quando eu fui assistir o filme dublado Toy Story, né? Depois de eu assistir o filme, eu fui ver uns podcasts, né? Como eu não havia achado uns podcasts falando do Toy Story em alemão, eu procurei em inglês mesmo, entendeu? Porque assim havia me esquecido do filme, né? Do que acontece no filme, certo? E eu fui ver um podcast em inglês mesmo, chamado Now Playing. Eu vou até colocar na descrição um podcast excelente em inglês. Nesse podcast não foi pra eu aprender inglês, mas eu entendi o contexto, entendeu? Então é uma boa também. É uma boa fazer isso. E uma recomendação que eu estava vendo, também um livro que eu estava lendo assim em alemão, chama Handmaid's Tale, né? Você vê que eu sou fã da série, certo? E infelizmente eu não assisti o Handmaid's Tale dublado em alemão, né? Mas eu gostaria muito de ver, porque a Handmaid's Tale ele saiu no Hulu, né? Ele saiu e eu queria ver mais as vozes dos atores no original, que eu gostava mais, certo? Então o que eu fiz? Eu confesso que quando eu li o Handmaid's Tale traduzido, o vocabulário estava muito pesado para mim. Então era uma coisa bem difícil de interpretar, uma linguagem bem antiga, assim, porque esse livro é dos anos 90, certo? Então é uma coisa bem antiga. Aí o que eu fiz para aumentar minha compreensão? Eu procurei por podcast que falava desse livro, certo? Desse livro, certo? Mas em alemão eu achei poucos, né? Eu achei só um lá. E na verdade, o podcast em alemão que eu encontrei, ele faz mais uma análise geral do livro, né? O que eu achei no Listen Notes, né? Que eu já tenho até um vídeo aí falando como usar Listen Notes, né? Como achar podcast em alemão. Eu fiz um tutorial aí, se você não está atento, né? Eu fiz um tutorial, eu vou colocar na descrição também, ou nos cards aí do vídeo. Então, eu achei podcast que fala sobre esse livro, certo? Em inglês, certo? Que eles fazem uma análise capítulo por capítulo, certo? Capítulo por capítulo. Então, o que eu fiz? Eu li o livro em alemão e a cada capítulo de alemão que eu lia, eu ouvia um episódio do podcast, certo? E dessa forma eu tinha uma compreensão, né? Então eu lia o capítulo em alemão e depois eu ouvia o podcast falando sobre esse capítulo. Então minha compreensão ele aumentou, né? Apesar que como a linguagem era difícil, eu não compreendia muito. Eu não compreendi muito o livro, certo? Então isso aí foi uma dificuldade que eu tive, né, que não foi boa. Mas com o podcast ele me ajudou, né? Porque dava um resumo, dava um recap, né? Dava um review geral do capítulo, né? E eu me diverti muito, imensamente. Certo? E isso que eu recomendo. Se você tiver um livro que você gosta, certo? Você procure e veja se tem audiolivro desse livro, certo? Recomendo que seja uma versão não encurtada, certo? Que seja uma versão ungekürzt, né? Que ungekürzt é não cortada, que ela é total, certo? Ela é uma versão do audiolivro total do audiolivro, certo? Sem cortes. E a versão gekürzt é uma versão cortada, entendeu? Então isso seria ruim, porque se você pegar uma versão do audiolivro gekürzt e você pegar o livro na mão, o livro físico, você vai perceber que vai ter umas partes que ele vai estar pulando, entendeu? Então por isso que você tem que pegar uma versão que seja ungekürzt, certo? Então é isso que eu recomendo, que você pegue, né? Como eu tinha falado, você pegue um livro que você goste, certo? Um livro que você tem familiaridade, pode ser Harry Potter, entendeu? Um negócio que você gosta e procure podcast sobre, porque dessa maneira você vai aumentar a sua compreensão do idioma. Isso vale em todos os aspectos. Eu também gosto de assistir WWE, certo? E o que eu fiz? Eu assinei o WWE Network, né? Que é o site da WWE. E enquanto eu estou fazendo atividades físicas, eu faço atividades físicas no meu quarto, certo?
eu ouço a narração em alemão, dos comentaristas em alemão. E essa é uma boa também, muito bom se você gosta de wrestling. Você pode assinar a WWE Network e você aprende muito, você aprenderá muito. Agora já passei dessa frase. Obi-Wan ist näher. Então Obi-Wan está perto. Ist nicht allein. Ele não está sozinho. Dooku, né? Uma coisa interessante do Count Dooku, né? O Count Dooku em alemão ele é outro nome. O nome dele é Graf Dooku, né? Graf Dooku. E uma coisa interessante que eu notei que eles referem o Count Dooku nesse videogame como Count Dooku, né? No inglês, né? Sendo que deveria ser Graf Dooku, né? Isso que eu percebi. Então vamos ver aqui que habilidade eu vou aumentar, certo? Eu não tenho pontos suficientes. Então isso aí, pessoal, eu vou aumentar a Intuition, né? Mehr Institution bedeutet mehr Macht. Então, Intuition, então significa mais força. Então é isso aí, pessoal, espero que tenha gostado das dicas. Desculpa aí se esse episódio ficou meio estranho, certo? Porque na verdade eu estava jogando com meu irmão e eu narrei em cima do gameplay dele, certo? Eu gravei ao vivo, certo? Estou gravando ao vivo. E eu fiquei muito distraído porque ele morria e eu tinha que ficar apertando os botões aqui de salvar e carregar, certo? Para ele se divertir, certo? E eu tive que, várias vezes ele morreu, eu tive que carregar, e você já deve ter visto aí na gameplay. Não era eu que estava jogando, certo? Mas espero que você tenha gostado, tenha aprendido dicas úteis, certo? E te vejo no próximo vídeo.